Boa noite a todos, sejam bem-vindos mais uma vez à nossa casa. Nessa noite vamos tentar, ter alguns esclarecimentos das situações pelas quais nós estamos passando, estamos enfrentando no momento atual do nosso planeta Terra. Talvez até pela facilidade que a gente tem nos dias de hoje de uma comunicação global, nós percebemos muito mais do que há outros tempos, as coisas que têm acontecido no nosso planeta. Nós vemos as coisas acontecerem em tempo real. Então, muitas pessoas, por não compreenderem por que essas coisas acontecem, ficam assustadas, e ficam descrentes e perdem o rumo, se sentem sem chão, sem apoio. Nos dias de hoje, nós percebemos coisas que estão acontecendo com o nosso planeta em tempo real. Então a gente vê, a gente acompanha, em tempo real, alguma coisa que nós conhecemos como flagelos destruidores, Muitas pessoas, ao verem todas essas coisas acontecendo, por não terem uma noção do que se passa, por não terem uma explicação, acabam ficando descrentes, preocupadas, amedrontadas com o que está se passando no momento com o nosso planeta Terra. Então, para tentar esclarecer um pouco esses problemas pelos quais nós estamos passando, nós vamos procurar lá no Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos, a lei de destruição. No livro 3, onde fala das leis morais. Então, nós temos lá a lei de destruição. Então, nós percebemos nos dias de hoje, primeiro, calamidades da natureza. Por exemplo, chuvas torrenciais que se abatem nos diversos países, de uma maneira como nunca se viu antes, e essas chuvas que causam o quê? Problemas de toda ordem, inundações, alagamentos, deslizamentos, desmoronamentos, mortes, soterramentos de casa, de pessoas. Por outro lado, nós temos também secas extremas, lugares onde fica muito tempo sem chover, ou períodos muito grandes sem chuva, que causa o quê? O desabastecimento de água, que causa prejuízo para as lavouras, prejudicando essas lavouras e encarecendo esses produtos que vão ser a nossa alimentação. Causa também incêndios florestais de grande monta que acabam prejudicando a fauna, a flora, Nós temos também acompanhado há 2 anos essa pandemia que se abateu em todo o nosso planeta. Pandemia, uma epidemia que se alastrou por todo o nosso planeta, causando milhões de mortes,
interrompendo toda a nossa vida social, interrompendo os trabalhos nas indústrias, no comércio, fechamento de escolas. Depois de muito tempo, agora nós estamos conseguindo mais ou menos controlar, mas ainda nós temos que tomar alguns cuidados, como por exemplo, o distanciamento, o uso de máscara, o uso de álcool gel. Então nós vamos aprendendo a conviver com essa situação de uma maneira diferente. Outros problemas da natureza, por exemplo, erupções de vulcões que têm acontecido, né, mais frequentemente, não que não tenha acontecido antes, mas agora a gente vê em tempo real, em tal lugar está um vulcão há não sei quanto tempo lançando suas lavas. Tsunamis também, ultimamente nós temos visto com bastante frequência. E nesse exato momento, né, há uma semana, nós estamos, né, vendo em tempo real uma guerra acontecendo na Ucrânia. Uma coisa de uma tal magnitude que há muito tempo não se via. E as pessoas ficam assustadas com isso, sem saber o que está acontecendo, por que está acontecendo. Nós vemos então esses milhares de pessoas fugindo das suas casas, né, tentando cruzar a fronteira com outros países, buscando abrigo, né? Nós vemos as populações tentando se defender, enfrentando situações. Nós vemos mortes de civis, incluindo crianças. E nós não podemos nos esquecer que em todo esse período há outros conflitos sociais armados no nosso planeta, que a gente até acaba se esquecendo. Mas existem populações na África, na Ásia, que têm saído de suas casas e procurado refúgio em outros lugares, numa travessia muitas vezes perigosa, que acaba em morte. Nós tivemos há pouco tempo aqui do nosso lado nossos vizinhos venezuelanos, né, que tiveram que sair das suas casas por causa de uma situação complicada. Essas populações que fogem da miséria, da perseguição política, né, da crueldade de governantes tiranos. E a gente vê essas coisas sem entender, aí algumas pessoas falam, nossa, é o fim do mundo, o que será o fim disso? Nós vamos ter uma terceira guerra mundial, a Terra não vai existir mais. Então a gente tem que procurar um esclarecimento onde a gente encontra esse esclarecimento. No caso, nós espíritas, nós contamos com o Livro dos Espíritos, que nos esclarece uma porção de coisas. E lá na lei de destruição, aqui eu anotei, no livro 3º, no capítulo 6, que é a lei de destruição. A pergunta 728 que Kardec fez aos espíritos da codificação. A destruição é uma lei da natureza? Resposta: é necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque é isso que chamais de destruição não é mais que a transformação, cujo objetivo é a renovação para o melhoramento dos seres vivos. Então a gente vê que tudo na natureza passa por ciclos. Todos os seres vivos, seres vegetais, seres animais, eles nascem, né? Eles têm um nascimento, eles têm um crescimento até atingirem uma maturidade, depois eles têm um declínio e têm uma morte, né? E tudo na natureza, tudo que é material, ele não é estável, é instável. Então, tudo passa por esses ciclos. Inclusive, as estrelas, os planetas, os sóis, tudo eles
todos eles tiveram um nascimento, né? De alguma maneira que a gente não sabe explicar ainda. Eles têm um desenvolvimento e vai chegar um dia em que vai morrer. Então, o nosso Sol, um dia, lá no futuro, vai morrer. Tudo na natureza tem esses ciclos. Só que não é um ciclo, um círculo que tudo volta para o mesmo lugar. Não volta no mesmo lugar. Então, ele sobe, ele faz uma volta, desce, mas quando ele está descendo, ele dá um passo à frente. E novamente sobe, desce, até chegar no ponto de mutação e ele dá um passo para frente. Então, é numa espiral. Nunca nada fica estacionado. Tudo sempre está em desenvolvimento para que possa dar esse passo à frente. Então, é isso que a lei de destruição faz. Através da destruição, os próprios seres, eles uns se alimentam dos outros, né? É o que a gente chama de cadeia alimentar, né? Então, animais comem, vegetais comem outros animais menores e assim por diante, até o ser humano se alimenta tanto dos vegetais como dos animais. Por quê? Primeiro, que isso controla a população, né? Num lugar onde houver uma determinada espécie que não tenha um predador, o que vai acontecer? Essa espécie vai se expandir de uma tal maneira que acaba apagando, né? Tirando a oportunidade de outras espécies progredirem ali. Então, é necessário. É isso que causa o equilíbrio da natureza. O único ser que desequilibra a natureza é o ser humano, né? Porque ele, como tem o livre-arbítrio, ele pode escolher fazer as coisas que, de repente, não são as melhores nem para ele, nem para a natureza. E é isso que a gente está vendo nos dias de hoje. Essa mudança do clima por causa de um aquecimento global, isso já tinha sido avisado há muitos e muitos anos. Então, os homens estavam sabendo o que eles estavam fazendo. Abusando, né, de determinados produtos que não deveriam, né, fazendo mau uso de minerais, né, da exploração de determinadas espécies. E acabou o quê? Acabou o que a gente está sentindo agora na pele, embora alguns negacionistas dizem que não, mas a gente está vendo que nunca na vida a gente viu chuvas do jeito que a gente está vendo agora. Ou um calor do jeito que a gente está vendo agora. Ou secas do jeito que a gente está vendo agora. Então, isso já era previsto e isso a gente tem que enfrentar. Então, os seres vivos, eles se nutrem uns dos outros. Mas, o que a gente vê como destruição é só uma maneira disso se refazer. Porque o que é perdido? É o invólucro, né? Só o corpo físico, só a parte física desse ser. Porque a parte espiritual, o princípio espiritual, ele permanece, né? E todos os seres vegetais, animais, têm esse princípio espiritual, que vão reencarnar num outro ser de outra espécie ou da mesma espécie e vão conseguir, através de inúmeras metamorfoses, eles vão melhorando, né? Tanto o seu conhecimento como o seu corpo físico. E passando a outro estágio da sua vida. Que isso que a doutrina espírita nos ensina bate com a teoria da evolução das espécies, né? Então, o ser ele vai se melhorando passo a passo através das inúmeras vidas, né? Ele vive, ele morre, ele vive novamente, ele aprende outras coisas, se aperfeiçoa e assim vai prosseguindo o seu desenvolvimento.
Então, na natureza, temos ao lado dos meios de conservação, a gente tem um instinto de conservação para que a gente não acabe a nossa vida antes da hora. A gente tem que aproveitar todos os momentos que a gente tem aqui nesse planeta. Então, ao lado da conservação, nós temos a lei de destruição, ou seja, o remédio junto com o mal, né? Se nós temos o mal, nós temos o remédio. A necessidade, a necessidade de destruição vai ser eterna no planeta Terra? O Kardec perguntou. E os espíritos esclarecem que essa necessidade de destruição, ela vai diminuindo ao passo que o homem for evoluindo. Porque ao horror da destruição vai se seguindo um desenvolvimento intelectual e moral daquele ser. Na pergunta 737, o Kardec pergunta: com que fim Deus castiga a humanidade com flagelos destruidores? E a resposta: para fazê-la avançar mais depressa. A destruição é necessária para a regeneração dos espíritos, que adquirem em cada nova existência um novo grau de perfeição. Esses transtornos são necessários para fazer com que as coisas cheguem mais rapidamente a uma nova ordem, né? Uma ordem melhor, realizando-se em alguns anos o que seria necessário muitos séculos. Normalmente, a gente vai estudar a história, a gente verifica que após determinada calamidade, após uma guerra, após um terremoto, uma determinada região que foi afetada por aquilo, ela se desenvolve muito rapidamente e atinge um outro patamar. Então, veja que tudo vem para o bem. Então, aquilo que foi considerado uma destruição, rapidamente é superado e aquele povo ou aquelas pessoas passam a uma situação muito melhor. Exemplo que me veio no momento. Depois de 2 bombas atômicas sobre o Japão, a gente vê hoje o Japão como uma dos países mais desenvolvidos do planeta, né? Em alguns anos, aquilo que foi perdido na guerra se recuperou completamente, né? Então, muitas vezes, esses flagelos destruidores, eles são como se a natureza nos desse um chute no traseiro. Porque às vezes a gente está acomodado demais numa determinada situação e se não houver um cutucão, a gente não vai para frente, né? Como já diz o poeta lá, assim caminha a humanidade, com passos de formiga e sem vontade. Então, muito devagar, muito sem vontade de progredir. Às vezes, populações que passam por esse tipo de problema, que passam por guerra, elas adquirem uma nova força moral, né, para enfrentar os problemas que vêm no dia a dia. E isso faz com que ela avance, né, mais rapidamente. Só que esse avanço, ele só é perceptível alguns anos depois, né? Então a gente vê que determinada região melhorou muito após, por exemplo, uma enchente, uma calamidade, né? Como eu falei agora mesmo, o Japão, após 2 bombas atômicas, hoje é outra coisa, né? Então, foi o mal? Foi o mal. Mas do mal, Deus tira o bom pra gente. Por isso, quando a gente vê acontecer essas coisas, a gente não pode perder a esperança de que tudo dá certo no final. Por quê? Tudo está nas mãos de Deus. Jesus é o governador do nosso planeta Terra. O homem faz muita besteira? Faz, né? Mas nós não podemos perder a esperança. E o que a gente pode fazer?
Primeiro, vibrar pelos homens, né, que têm nas suas mãos a condução dos destinos do nosso planeta, a condução dos destinos das populações, porque eles têm uma responsabilidade tão grande e muitas vezes eles não se dão conta dessa responsabilidade, porque esses governantes que provocam a guerra, eles vão ter que se responsabilizar por cada ser humano que for morto, que for prejudicado na sua vida, eles vão ter que se responsabilizar por isso. Na pergunta 742, Kardec pergunta o seguinte: qual a causa que leva o homem à guerra? Resposta: predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e a satisfação das paixões. Que paixões? O egoísmo, o orgulho, a cobiça. Aí o Kardec dá uma explicação, a seguinte explicação. No estado de barbárie, quer dizer, no estado de primitivismo, nos homens primitivos, os povos só conheciam o direito do mais forte, era o direito da força. Então, para eles, a guerra era o estado normal, porque para eles não existia o direito das leis, existia a força. À medida que o homem vai progredindo, ele vai entendendo a justiça, vai entendendo as leis de Deus e as guerras vão ficando menos frequentes. E mesmo quando ele faz a guerra, ele vai tomar cuidado para não prejudicar muitos inocentes. A guerra desaparecerá um dia da Terra? Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Então, os povos serão todos irmãos. E ainda na pergunta 745, o Kardec pergunta a respeito daquele que provoca a guerra. E a resposta: esse é o verdadeiro culpado e necessita de muitas existências para expiar todos os assassínios de que foi causa, porque responderá por cada homem cuja morte tenha causado para satisfazer a sua ambição. Ou seja, precisamos sim rezar, orar, vibrar pelos dirigentes, porque o poder é uma prova muito pesada e são poucos aqueles que resistem, né? E não caem sob a influência do poder. Então, eles precisam também das nossas vibrações. Então, importância das vibrações pelos dirigentes das nações, para que eles sejam acompanhados pelo seu mentor, pelo mentor dos países, das suas nações, que eles sejam sustentados, né, nessas escolhas que são difíceis. Nós precisamos também vibrar novamente pela paz na Terra e pelo progresso de todas as nações, para que todos vivamos em paz como irmãos, dividindo toda a Terra, né? É isso que nós podemos fazer. Sempre vibrarmos, porque está nas nossas mãos e isso influencia bastante toda a psicosfera do nosso planeta. Então, apesar das notícias não serem boas, a gente precisa manter a calma, confiar, ter fé e prosseguir fazendo as nossas vibrações, que mais cedo do que a gente imagina, as coisas vão entrar nos eixos novamente. Assim esperamos.